Muito bom dia. Estamos ao vivo com o nosso Café de Propósito. Café de Propósito. Voltamos a fazer as lives todos os dias às 7 da manhã. Coloquei a música, mas já vou tirar porque o nosso amigo Instagram aqui, ele não gosta disso, né? Aí direitos autorais vai atrapalhar. E aí, como é que você está? Então voltamos agora com as nossas lives todos os dias às 6 e 7 da manhã. Vai ser uma live rápida, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos. Vai ser bem rápida, bem sucinta. Vamos falar de quê? Vamos falar da Bíblia. Simples. Então, café de propósito tem que ter, ó, essa xícara muito especial, que uma pessoa muito especial me deu. Isabela, ó, uso sempre, ó. Sem café, com café, feliz e alegre. Bora, ó. Vocês vão ficar fudendo sempre o sem café. É o jeito de tomar. Bora mandar aqui o aviãozinho pra todo mundo aqui. Bora mandar. Ó. Bora aqui mandando pra uma galera aqui, pra todo mundo vir assistir, porque já começou o café de propósito. Vocês estão me vendo bem aí? Me fala, tá me vendo bem, me ouvindo bem? Bora mandar aqui a live pra todo mundo. Pronto. Para chegar mais gente aqui. E como é que nós vamos conduzir essas lives aqui? Elas serão conduzidas por esse livro aqui, ó. Deixa eu vou até arrumar aqui para ficar bonitinho. Por esse livro aqui, ó. A Bíblia no meu dia a dia. Do Monsenhor Jonas Abib, Padre Jonas Abib. Um homem santo que pisou na terra, o fundador da Canção Nova, né? Uma comunidade católica muito famosa lá em Cachoeira Paulista. Ainda não conheci, pretendo conhecer em breve. Muito bom dia, Lucas. Seja muito bem-vindo, meu querido. Então, a nossa base para essas lives aqui às 6 e 7 da manhã será esse livro aqui, ó. A Bíblia no meu dia a dia. Esse livro, ele é um roteiro para você ler a Bíblia em um ano. O Monsenhor criou esse roteiro para as pessoas ali da comunidade, né, da Canção Nova, no início da Canção Nova, quando estava começando. E aí ele foi aprimorando e chegou nisso aqui, que é o suprassumo, que é a coisa mais maravilhosa para você poder ler a Bíblia. Então, nós vamos começar, e aqui o roteiro dele é bem simples, não tem nada muito cheio de coisa. Nós vamos começar pela primeira carta de São João. Aqui está dizendo para você ler ela 2 vezes. Nós vamos ler ela só uma vez, para não ficar maçante aqui na live. Então, já vamos começar com a nossa leitura. Então, primeira carta de São João. Quem quiser acompanhar na Bíblia, fica lá no finalzinho, antes de Judas e Apocalipse. Então, primeira carta de João. Quem que está antes dela? Pedro e João. Depois de 1ª e 2ª Pedro, tem a primeira carta de São João. Então vamos lá? Mais um gole de café. E essa carta, as cartas de São João, elas vão falar sobre o quê? Vão falar sobre amor. João ele se intitulava como discípulo mais amado, né? Jesus nunca deu esse título para ele, mas ele se intitulava. Nas cartas dele sempre tem escrito, quando vai se referir a ele, fala o discípulo mais amado, aquele que Jesus amava, sempre fala assim. E ele foi o cara que se reclinou, que deitou nos peitos de Jesus em certa ocasião. Então, essa carta aqui, ela é como se fosse uma abertura, um prefácio da vida de Jesus, prefácio do ser cristão, uma carta, realmente uma carta de amor, né? Então vamos lá, primeira carta de São João, capítulo 1. Não sei quantos capítulos a gente vai ler hoje, vamos aqui conduzindo e vamos ver o tempo que dá. E nós não vamos colocar ordem,
quantos capítulos que a gente vai ler por dia. Vamos ler o que der, o tempo que der. Eu vou controlando o tempo aqui para não passar muito, certo? Então vamos lá. Aqui o título é O Verbo Encarnado e a Comunhão com o Pai. Aqui no primeiro capítulo ele vai falar de... Vamos ler. De quem era Jesus, como que se fez, como que criou o mundo. É muito interessante, muito gostosa essa leitura do livro de João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam, do verbo da vida. Porque a vida manifestou-se, nós a vimos e dela vos damos testemunho e vos anunciamos essa vida eterna. Então o que João está falando? Ele está falando de Jesus. Aqui ele está contando quem era Jesus para eles, né? Para os discípulos, que estavam voltadas para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vulo anunciamos. Então ele está dizendo aqui, ó, o que eles viram e ouviram. Se você pegar os evangelhos, o Novo Testamento, é tudo que eles viram. Tudo que eles viram. Os evangelhos é a história de Jesus, da forma que eles viram. Para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. É muito interessante esse para que a nossa alegria seja completa, porque você vai ver isso aqui em várias passagens. Lá em Filipenses, inclusive, faz parte das bases da Nova Aliança, né, que é a comunidade que eu participei durante muito tempo, que é completar a alegria de Jesus em mim. Para que se complete a sua alegria em mim. Para que eu complete a sua alegria. Como se Jesus precisasse. Mas é basicamente isso. Então, sempre vai aparecer para que a nossa alegria seja completa em Jesus. Em Deus. Versículo 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas algumas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se você fala que anda com Jesus, que é cristão, mas a sua vida tem trevas, tem medo, tem decepções, tem tristezas, o João está falando que você está mentindo. Ah, Leandro, mas a vida tem desafios. Tem. Jesus passou por um monte, e Pedro passou por um monte, e João passou por um monte de desafios. Mas ninguém ficou nas trevas, ninguém ficou no escuro, ninguém ficou triste, abatido por muito tempo. Muito bom dia, Irlene. Seja muito bem-vinda, minha querida. Que bom ter você por aqui. Saudade de você. Versículo 7. Para você que chegou agora, nós estamos usando este livrinho aqui, ó, a Bíblia no meu dia a dia. E nós vamos fazer a leitura da Bíblia em um ano. Esse é o projeto. Começamos hoje, dia 17 de setembro. E vamos fazer a leitura da Bíblia em um ano ou menos. Vamos ver aqui como que vai ser a nossa leitura. Então, você que quiser acompanhar com a Bíblia, nós começamos a leitura pela primeira carta de São João. Versículo 7. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós estamos na luz, se caminhamos na luz, como Jesus está na luz, então temos comunhão uns com os outros. Quem são esses uns e os outros? São os cristãos. Ah, Leandro, mas eu sou católico, e eu sou evangélico, e eu sou judeu. Que legal. É só um grupo que você pertence. Porque Jesus, ele não nos deixou uma religião. Mesmo porque se ele fosse deixar, eu tenho falado isso sempre. Mesmo porque se Jesus fosse deixar uma religião para ser seguida, ele teria que deixar a que ele participava. E qual que ele participava? O judaísmo. Jesus era judeu, Maria era judia e José eram judeus. Então a família dele era uma família judaica. Então se fosse para deixar uma religião, nós seríamos todos judeus. E não, somos católicos, evangélicos, judeus. Então é só uma comunidade à qual eu pertenço. Mas
antes de ser católico, antes de ser evangélico, antes de ser judeu, eu preciso ser cristão. E o que é cristão? O cristianismo, ele é um estilo de vida. É um estilo de vida. É isso aqui que João está falando. Se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, os cristãos. Então, o cristianismo é um estilo de vida. Eu vou viver conforme a Cristo. Tem um livro muito lindo que eu ainda não li, eu estudei ele com o Frei Gilson, mas ainda não li ele, que chama A Imitação de Cristo, que é um livro maravilhoso, Com certeza nós falaremos muito dele aqui, quem sabe não faremos uma série de lives sobre ele também. A Imitação de Cristo. Muito bom dia, Joanita! Seja muito bem-vinda, minha querida. Nós estamos lendo a primeira carta de João. Vamos para o capítulo 8. Aqui ele vai falar sobre as condição para você ser um cristão. Então eu não falei que o cristianismo é um estilo de vida? Vocês não entenderam que o cristianismo é um estilo de vida? É viver conforme a Cristo, é ser a imitação de Cristo? Então agora João vai dar o passo a passo. Qual que é a primeira, segunda, quais são as condições para você ser um cristão? Primeira condição é o título: romper com o pecado. Não tem como ser cristão e pecar. Ah, Leandro, mas eu sou pecador. Você não é o seu pecado. Você é pecador, você peca. Eu peco todo dia, muitas vezes ao dia. Só que eu não sou o meu pecado. Então eu preciso romper com o pecado. O que é romper com o pecado? É não ter prazer em pecar. É ter o temor do Senhor e não fazer aquilo que desagrada meu Pai. Então, eu preciso romper com o pecado. Eu não quero pecar e eu me arrependo e eu confesso tudo para que eu não peque mais. Então, vamos lá. Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós. Então, João está falando. Se você falar que você não tem pecado, você é um mentiroso de marca maior, porque todo mundo tem pecado. Se confessarmos nossos pecados, ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dissermos não pecamos, fazemos dele, que é Deus, um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, o que é a primeira condição para ser um cristão? Romper com o pecado. Você é um pecador, você peca, mas você não tem prazer nisso. É uma coisa que você evita ao máximo. Isso é a primeira condição para ser cristão. Muito bom dia, Débora. Seja muito bem-vinda. Nós estamos lendo a primeira carta de João. Então, a primeira condição é romper com o pecado. Não tenho prazer, não quero pecar e me confesso sempre. Nós, católicos, temos o hábito, ou deveríamos ter, de nos confessar pelo menos uma vez ao mês. Pela regra da nossa igreja, a gente precisa se confessar pelo menos, no mínimo, uma vez ao ano, em virtude da Páscoa. Eu tenho o hábito de me confessar sempre, uma vez por semana, a cada 15 dias, no mínimo uma vez por mês. Eu faço. O que é essa confissão? É ir até o padre, que ali no confessionário, ele é uma persona in Christi, é como se fosse Cristo que está ali para absolver e me dar orientação. Então, precisa se escolher um bom padre que tenha sabedoria e possa te conduzir nisso. Os evangélicos têm outras práticas, confessa com o pastor, ou às vezes na assembleia, ou às vezes com alguns irmãos, mas confessar os seus pecados é regra de vida. Você não pode ficar guardando, sozinho você não consegue resolver as tretas que acontecem aí dentro. Você precisa confessar. Então a primeira condição para ser um cristão é romper o pecado. Finish. Quer ser católico, evangélico, qualquer coisa que você quer ser. Se você quiser ser cristão, você precisa romper com o pecado. Segunda condição.
observar os mandamentos, principalmente o da caridade. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 3. E sabemos que o conhecemos por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Aqui vamos fazer um parênteses. Tem a história do jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e fala, bom mestre, Aí Jesus fala assim, por que você me chama de bom? Só um é bom, só Deus é bom. Aí ele fala assim, como que eu faço para ser salvo? Aí Jesus vira para ele e fala assim, não, é só você cumprir os mandamentos. Então, peraí, então se Jesus falou para ele que é só cumprir os mandamentos, quais são os mandamentos? São os 10 mandamentos da lei de Deus que Moisés escreveu na tábua. Então se cumprir os 10, céu. Não tem chance de ir para outro lugar. Se você cumprir os 10 mandamentos, é céu. E aqui João está falando. A segunda condição, primeiro você rompe o pecado, segunda você observa o mandamento. Aí Jesus perguntou para ele, Jesus conhecia o coração dele. Falou, você pensou, né? Você segue os 10 mandamentos, né? Direitinho, sigo. Desde criança eu sigo os 10 mandamentos. Aí Jesus falou assim, então pensou, né? Eu sei que Jesus é esperto, ele pensou assim, então vamos ver. Você segue os 10 mandamentos mesmo. Vamos ver um por um se você segue. Aí Jesus fala para ele assim, então, vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres, doa o dinheiro e me segue. O que Jesus está falando para ele? Será que Jesus queria mesmo que ele vendesse todas as coisas dele? Será que Jesus queria mesmo? Será que os pobres lá daquela região estavam precisando mesmo de doação? Não era isso que Jesus queria. Jesus queria o coração dele. Porque qual que é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Jesus falou para ele, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, o que Jesus estava vendo com ele? Se realmente ele amava a Deus sobre todas as coisas. Porque ele falou que seguia os 10 mandamentos. Só que ele não seguia nem o primeiro, que aí depois fala, e ele foi embora porque tinha muitos bens. Só que não é que ele tinha os bens é que tinha ele. Os bens que ele tinha, a riqueza que ele tinha o coração dele. E é isso que João está falando aqui, ó. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Guardar os mandamentos é viver os mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas mesmo. Eu tenho uma filha que eu amo, minha princesa, 12 anos de idade, tá gigante. Ontem a gente estava junto. Mas eu não posso amar minha filha mais que eu amo a Deus. E quem me conhece sabe que eu amo a minha filha. Mas eu tenho que amar a Deus primeiro, senão não tem condição nem de amar minha filha. Faz sentido para vocês? Coloca aí para mim, coloca nos comentários se faz sentido para você. Seguimos, capítulo 2, versículo 5. Mas o que guarda a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Deus está realizado. Nisto reconhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. Tá entendendo? É ser a imitação de Cristo. É imitar Jesus. Amados, não vos escrevo um mandamento novo. Olha só o quanto João é cuidadoso com as palavras. Não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E, no entanto, é um mandamento novo que vos escrevo. Está entendendo o que João está falando? Ele não está escrevendo nada novo, mas é uma coisa nova. O que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. O que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de queda. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe onde vai, porque as trevas cegaram seus olhos. Então, você fala, eu sou cristão, eu amo Jesus. Aí você toma uma fechada no trânsito, você xinga a pessoa tudo e deseja a morte dela.
Ai, ai, eu dirijo muito, então eu sei do que eu tô falando. Então, se você deseja a morte de alguém, se você odeia alguém, você não está sendo cristão. E o que é odiar? Não é só odiar e querer a morte, não. Se você não perdoa, você também não está sendo cristão. Porque não perdoar a pessoa é odiá-la. E o perdão nunca foi sobre o outro, é sobre você. Simples assim. Mas outra hora a gente fala sobre perdão. Eu gosto muito de falar sobre isso. Terceira condição. Preservar-se do mundo. Então a primeira condição é o quê? Você lembra? Vamos lembrar aqui, ó. Romper o pecado. Segunda condição, observar os mandamentos. Terceira condição, preservar-se do mundo. O que é não participar do mundo? Não tá, é estar no mundo, mas não ser do mundo. Eu vivo no mundo, dirijo, trabalho com vendas, tenho contato com pessoas, vou em lugares, vou em reuniões, vou em festas, vou em vários lugares, mas eu não tô no mundo. Eu não sou do mundo, desculpa. Eu estou lá, mas eu não sou de lá. Certo? Eu vos escrevo, filhinhos, versículo 12. Eu vos escrevo, filhinhos, porque vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. De novo ele fala, eu vos escrevo, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu não estou repetindo não, tá? É assim que está escrito. Ele escreve de novo, que é para firmar, fixar na sua cabeça. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e porque vencestes o maligno. Olha o detalhe importante. Está sublinhado, grifado bem forte aqui na minha Bíblia. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Deus abençoe, Joanita. Tamo junto aqui. A partir de hoje, de segunda a sexta, vamos estar juntos às 6 e 7 da manhã. Vai dar para ler a quarta condição, e aí com a quarta condição a gente fecha o capítulo 2. E amanhã a gente lê o 3. Quarta condição, preservar-se dos anticristos. Filhinhos, é chegada a última hora. João escreveu isso aqui, nada, uns 1800, 1900 anos atrás. Porque foi logo que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, os discípulos começaram a se desenvolver. Então, eles escreveram isso aqui. Então, João escreveu isso aqui há uns 1900 anos atrás. E olha o que ele está falando. Filhinhos, é chegada a última hora. Ouviste dizer que o anticristo deve vir. E já vieram muitos anticristos. Então, naquela época já tinha muito anticristo. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Eles sairão do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do Santo, e todos vós possuís a ciência. Eu vos escrevi não porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Aqui vem uma chave que, se você prestar atenção nisso, você nunca vai mentir nem sobre a hora que você vai chegar, nem sobre você combinou com a pessoa de sair, aí a pessoa te liga e aí você tá pronto, tô saindo. Nem sobre isso você vai mentir mais. Quando você pegar essa chave aqui, eu abomino a mentira, eu detesto mentira. Tem um negócio que me irrita muito. É mentira, me deixa fora de mim a mentira. Eu tenho que me controlar porque eu abomino a mentira.
Minha filha sabe disso. E às vezes ela, quando criança, às vezes falava uma coisa que não era a verdade, ela via o quanto eu ficava irritada. Tanto que hoje ela esforça ao máximo para não me dizer nada que não seja a verdade. Porque ela sabe que a hora que eu descobrir eu vou ficar muito nervoso. Quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Ah, Leandro, mas você está falando de mentira. Não, eu estou falando de você marcar um horário e não chegar. Sabendo que não vai chegar. Eu estou falando de você falar que está saindo e não ter nem tomado banho ainda. Eu estou falando essa mentirinha. Eu estou falando de você estar com fome e a pessoa perguntar se você quer comer alguma coisa e você falar que não está. É mentira. E quem é o mentiroso? Senão o que nega Jesus. Senão o que nega Jesus. Então a mentira é coisa da concorrência. Da concorrência. Então, você quer trabalhar para concorrência, fica mentindo. Agora, você quer trabalhar por Jesus, vamos trabalhar com a verdade. Mas a verdade em tudo. Em tudo. Tá. Quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Muito bom dia, Mara. Seja muito bem-vinda. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que confessa o Filho também possui o Pai. Mas vós procurai que permaneça em vós o que ouvistes desde o início. Se em vós permanece o que ouvistes desde o início, vós também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele mesmo vos fez, a vida eterna. Então presta bastante atenção, meu querido, minha querida. 4 condições até agora para ser cristão: romper com o pecado, observar os mandamentos, preservar do mundo e preservar do anticristo. Preservar do anticristo é não mentir, é ser verdadeiro. Se você não mentir e for verdadeiro, você vai para o céu. Você já parou para pensar? Eu tenho uma saudade do céu, uma saudade de casa. Ai, ai. Isto vos escrevi a respeito dos que procuram vos desencaminhar. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. Mas como sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Aqui está um versículo que, se tirar de contexto, quem não gosta de ir na igreja vai... Sempre fala. Então, aqui ele está falando. E não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. A unção que está dentro de mim precisa saber quando alguém está falando a verdade ou não. Eu vou à missa sempre. Sempre, sempre, sempre eu vou à missa. Então quer dizer que João está falando que eu não preciso ir à missa, que eu não preciso ir no culto, que eu não preciso estar em comunidade, que eu não preciso... Não. Ele está falando que a unção que tem dentro de mim, o Deus que habita dentro de mim, não precisa que ninguém me ensine a ser cristão. Se eu seguir os mandamentos, já vou para o céu. É direto para o céu. Agora, se eu quero ser santo, o que significa ser santo? Separado. Se eu quero ter um lugar diferente no céu, que está escrito na Bíblia, Salomão fala... Davi fala, os evangelistas falam. Se eu quero ter um lugar especial, se eu quero ser santo, buscar a santidade. Santa Teresa d'Ávila tem uma frase que é muito boa, muito interessante, que ela fala assim: os céus é dos violentos. E aí, como assim dos violentos? Eu preciso ter uma violência muito grande para lutar contra o pecado. Eu preciso ser muito violento, lutar contra as minhas vontades, os meus desejos. Então, o Deus que habita dentro de mim, ele tem que entender, tem que saber o que é verdade. Então, ele não precisa que o anticristo venha me ensinar o que é ser cristão. E eu preciso identificar os anticristos para que eu não seja enganado. Aí, ele vem finalizar. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele. Nele quem? Jesus. Para que quando ele se manifestar, tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos por estar longe dele na sua vinda. Entendeu? O que é que
agora fechou o círculo. Que ele vem mostrando quem é Jesus, no primeiro capítulo da primeira carta de João, ele vem mostrando quem é Jesus, depois ele vem ensinando o que você precisa fazer, que é caminhar na luz, que é seguir a luz, e depois ele te fala 4 condições para você ir para o céu, para ser cristão. 4 condições: romper com o pecado, não gosto de pecado, não gosto de pecado, não peco. Peco, mas me arrependo e me confesso. Segunda condição: observar os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas Jesus falou, se você viver só os 2 primeiros, você já consegue viver os outros 8 de tabela. Quais são os 2 primeiros? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Qual que é a medida de amar ao próximo? Como eu me amo. Se eu viver esses 2 mandamentos, amar a Deus acima de tudo, e depois me amar, e depois amar ao próximo, eu já vivo os outros 8 mandamentos. Terceira condição, preservar do mundo. Preservar do mundo. Quarta condição, preservar do anticristo. É não deixar, não ser enganado por qualquer conversinha bonita que vem aí. Então aqui nós finalizamos a nossa leitura. Primeira carta de João, capítulo 1 e 2, nós lemos hoje. Foi muito interessante, já temos aí 30 minutos de live. Amanhã nós vamos falar sobre como viver como filhos de Deus e as fontes de caridade e fé. E aí João vem dar mais 4 condições para viver como filho de Deus. Primeiro ele deu as primeiras condições para ser cristão, agora para viver como filho de Deus. A primeira carta de João, assim como toda a Bíblia, é um manual. É um manual. Então, o que João está falando aqui? Cara, você quer ser cristão, você quer ser um imitador de Cristo, você quer seguir a Cristo? É só vocês fazer isso aqui. Não tem segredo, não tem reinvenção da roda. Faz isso aqui e vai dar tudo certo. Então, hoje nós conseguimos ler 2 capítulos. Primeira carta de João, capítulo 1 e 2. Amanhã vamos começar a partir do 3. Eu aguardo vocês amanhã, 30 minutinhos de live. Foi maravilhoso estar com você. Deus os abençoe e os guarde. A live vai ficar salva no meu perfil. Amanhã, chama mais gente. 6 e 7 da manhã, café de propósito. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Até amanhã, se Deus quiser.